A entrevistada de hoje é advogada e empresária em Várzea Grande. Foi presidente da OAB de 2013 a 2015. Ela é membro do Conselho Municipal das Mulheres de Várzea Grande e uma das fundadoras da Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar. Nascida no interior de São Paulo, mudou-se para Mato Grosso quando era adolescente. É especialista em direito ambiental e, em 2012, foi secretária municipal de desenvolvimento urbano. Em 2024, disputou a eleição para prefeita de Várzea Grande contra o então prefeito Calil Baracate. Durante a campanha, apresentou-se como uma candidata para renovar a política do município e venceu o pleito com 68.760 votos, totalizando 50,54% do total. Flávia Moretti, é um prazer recebê-la hoje no estúdio do Media News. Oi, muito obrigada, né? Mais uma vez estar aqui, é um espaço muito democrático e realmente estar novamente aqui no Media News, que é um site, um meio de comunicação de alta credibilidade no nosso estado de Mato Grosso, faz toda a diferença, porque eu sei que vai chegar em todos os cantos de Várzea Grande e Mato Grosso. Flávia, a gente está no período de transição entre gestões do Calil Baracate para a senhora que é prefeita eleita, e eu gostaria de saber o que a senhora percebeu até o momento. A situação da prefeitura de VG era pior do que a senhora esperava encontrar? E o que tem dado para sentir mesmo com dados deficitários? Olha, realmente a situação de Várzea Grande, financeira, econômica, de gestão pública, é muito ruim. Está pior do que eu imaginava, sim. Até porque quando eu comecei a pré-campanha, eu comecei com aquela questão da água, né? Achando que o problema maior de Várzea Grande era a água. E não é somente água. Nós temos problema na gestão administrativa, na condução financeira e econômica do município. Também na condução de pessoas, de contratações, na condução administrativa do município, e isso reflete no serviço público que vai entregar para a população. Então, e aí o serviço público no transporte, é da saúde, é da educação. Então, todo esse serviço ele fica deficitário quando você tem uma má gestão dentro administrativa e financeira do município. E essa é a realidade que eu estou vendo. A senhora então aponta a saúde e a questão do DAE como as pastas mais prejudicadas? Eu ponto assim, a saúde, que é uma pasta complexa, que a gente tem que fazer a gestão da saúde funcionar, que hoje não funciona em Várzea Grande. Nós temos vários problemas que já foram assim, detectados pela secretária que eu vou indicar, para a futura secretária de saúde, né? Então ela já me passou um raio-x de várias situações que é grave, porque saúde é vida, né? Sem uma saúde funcionando, sem um sistema de SUS funcionando, sem um atendimento girando e conforme a legislação do SUS, conforme a legislação que tem que ser feita, a gente tem uma deficiência muito grande na saúde. E o DAE é o DAE que todo mundo já sabe, né? É uma outra pasta complexa, porém você tem um encaminhamento como resolver, né? Pela concessão privada. Eu já sei o caminho que eu vou traçar no DAE, né? Como que vai ser a minha posição política referente ao DAE. A respeito de valores, prefeita, já há uma quantia mensurada a respeito de dívidas, de rombo, de déficit na saúde, no DAE? A senhora já tem esses números? Não, do DAE eu tenho os números o seguinte. Nós temos hoje no município quase 400 milhões, vou ficar arredondando, tá? São 787 milhões de reais de precatório. Precatório são aquelas dívidas, aquelas ações que foram ajuizadas por servidores, por terceiros, por pessoas e que o município não pagou no tempo da sentença, e entrou para precatório dentro do Tribunal de Justiça. E hoje o CNJ tem uma resolução recente, que essa resolução determinou que todos os municípios do Brasil, não é a Várzea Grande, todos os municípios paguem 11,88%
da receita corrente líquida do município do ano anterior de precatório para poder acabar com a fila do precatório. Por exemplo, o primeiro precatório está na fila para eu pagar, para ser pago em Várzea Grande, é de 1994. Olha o tanto que essa pessoa vai ganhar pelo tempo de espera de pagamento. Então é um rombo muito grande. São 787 milhões de reais. Desses 787 milhões, 400 milhões é do DAI. E por que do DAI? Porque como a autarquia ela não consegue se subsidiar, ela não consegue a rentabilidade dela, ela precisa do custeio da prefeitura, a prefeitura passou a ser legítima, solidária na dívida do DAI. Então, fora essa conta, que é, se eu pagar, então o ano que vem eu tenho que pagar 150 milhões, o Calil deixou um débito de 8 milhões de 2024 que não pagou, ele deixou parcela em aberta desde agosto, e aí agora eu tenho que pagar em janeiro uma vez só para não ter certidão negativa. Então, em janeiro, por coincidência, quase 22 milhões que eu vou ter que pagar, uma parcela de precatório. E claro que a gente está tentando negociar com o tribunal, como bom pagador, para diminuir essas parcelas. Então tem essas dívidas e ainda as outras dívidas da saúde, essas daí ainda não tenho levantamento, mas eu já tenho aí quase 1 bi de precatório que eu vou ter que fazer o escalonamento dentro do tribunal conforme o CNJ. Fazer pagamento. E a respeito do DAI, a senhora desde sempre defendeu a iniciativa privada, né, a concessão privada do DAI. Como que tá as negociações nesse sentido? Já há alguma empresa em vista? A senhora já está em contato com quem vai tomar conta disso? É que assim, são várias etapas para a concessão privada. Eu tenho que abrir um edital, um chamamento público do procedimento de manifestação de interesse, que é chamado PMI, para que venha uma empresa onde vai construir, vai elaborar o diagnóstico e elaborar os modais contratuais, todos os contratos contratuais. E aí para depois ir para a fase da licitação ou leilão, entendeu? Da concessão privada. Então, na verdade, dessas empresas que elaboram o diagnóstico, que podem elaborar o PMI, eu recebi dezenas de empresas do Mato Grosso, fora do Mato Grosso, empresas que têm aqui institutos, tem vários que apresentou, não vou ficar citando o nome aqui, são institutos sérios, institutos renomados do Brasil todo, também faculdades, que fazem esse diagnóstico, esse PMI, que fazem todo esse diagnóstico e a modelagem contratual. Então, eu tenho toda essa situação. Então, eu estou para definir se eu vou fazer o PMI exclusivo ou se eu vou abrir específico para que as empresas apresentem, né, a intenção, o valor. Mas, com certeza, vai ser aberto o edital logo em janeiro, né, o chamamento público. E também do DAI, referente à concessão, que eu tenho feito articulação, é conhecer as agências reguladoras. Então, eu conheci a AGER, a ARSEC também está me convidando para ir conhecer a agência, provavelmente eu vou conhecer, porque nós precisamos de uma agência reguladora para começar. Na verdade, eu preciso colocar a agência reguladora já dentro do DAI, porque é uma determinação legal, independente do DAI estar sendo com a concessão privada, é por lei, e eu achava que ele já estava com uma agência reguladora e não está. Então eu já vou startar para eu e o futuro presidente, colocar uma agência reguladora dentro do DAI imediatamente para começar essa construção comigo da concessão privada. A senhora mencionou o futuro presidente, o Sandro Azambuja. Eu gostaria de saber quais serão... Como assim que ele já sabe? Quais serão... Você mandou pra ele? Mandou. Mandou então, tá vendo? E eu gostaria de saber quais... Mas ela falou, se a Paola decidir mandar, tá liberado. Ah, tá.
não, mas eu falei com a polícia agora de manhã, já vai mandar, não vai? Mas é louco. Oi? Já vai subir, não vai? Eu falei com a polícia agora. Mas é lógico que eu ia atrás disso. Mas eu não menti não, tá, Paola? Ela realmente falou. Eu falou. falei, se a Paola liberar, o problema é dela. Aí todo mundo vai ver também. É. Olha. É porque vai postar depois, né? Não, acho que já saiu, gente. Não saiu, não. No mídia? Não, no Instagram. Ah, no mídia já deve ter saído. Ah, tá, não tá bom. Vou te dar essa chave, você vai ver. Lógico. Vai custar. Prefeita, tem que ter essa troca, né, de conteúdo. Mas vamos Mas lá. o Sandro, sim. Sandra Zambuja. Esse ano em especial houve uma série de polêmicas a respeito do DAE, inclusive a operação policial. Então é uma questão muito grande no município e eu gostaria de saber quais exigências a senhora vai fazer para o Sandro para dar essa turbinada necessária no DAE. Olha, o currículo do Sandro é muito bom. Primeiro que ele já trabalhou com parte de saneamento, então a parte técnica do DAE ele conhece bastante também. E a postura dele por ser militar, que é do Exército, né? Também tem esse lado que eu preciso de, como diz, colocar a casa em ordem. Né? Então, eu acho que ele vai saber conduzir plenamente. A situação que eu coloco ele lá, a gente apresentando, né? Ele já esteve, acho que no DAE, então a gente já está nessa caminhada dele. Eu acredito que ele vai conseguir entregar para mim aquilo que eu espero dele, sem dúvida nenhuma. Pela postura, pelo profissionalismo dele, pela postura militar dele. E o DAE precisa de uma pessoa com essa força que vem de dentro, né? Com essa autoridade em si, entendeu? Então, assim, eu tenho muita tranquilidade de passar o DAE para ele, muita tranquilidade. Uhum. Ele tem autorização para ser uma linha dura na questão de regularizar o DAE? Tem, total. Isso inclui previsão de demissões, Flávia? Sim. Todos os meus secretariados têm uma liberdade e uma ordem minha de assim, se aquele servidor, aquele coordenador, aquele gerente, aquele superintendente não trabalha, é para mandar embora. Porque aqui não é técnico, não está atendendo, não está isso, tchau. Então, assim, esse não é só dele, mas todo o meu secretariado. Porque quem vai saber que trabalha ou não trabalha é o secretário. Né? Então, assim, às vezes na ponta eu não vou saber. Então, assim, de qualquer maneira, eles têm toda essa autonomia de cobrar e de demitir, sem dúvida nenhuma. A senhora acredita que a renovação no DAE vai ser significativa? Vai. Porque, independente da concessão privada, eu tenho aí 2 anos ainda para colocar a coisa para funcionar dentro do DAE. E assim, mas o coronel do Exército não vai conversar com o povo, não vai dialogar. Não, vai, ele já teve em comando, ele sabe que tem que dialogar, sabe que tem que conversar. Então isso não tem prejuízo nenhum. Agora, o fato é que eu precisei de uma pessoa e a gente realmente colocou uma pessoa que eu confio que vai saber fazer aquela virada de chave no DAE para colocar o DAE de volta nos trilhos em Várzea Grande. Uhum. E, prefeita, como que está a situação fiscal do município? A senhora vai assumir no dia 1º de janeiro. Se sente assustada? Bastante. Porque, assim, na LOA tem um valor, mas a gente foi ver, esse valor é um fake. Porque já tem, da LOA passada, do ano passado, desse ano, né? Desse ano, tem uma quebra de arrecadação de 30% a 40%. Então, não é, a LOA é um valor que não é real de arrecadação. Então, assim, nós temos que reconstruir e fomentar o aumento da arrecadação. E aí eu até falei pro meu futuro secretário de Fazenda, que eu não anunciei ainda, mas ainda já sei quem é. Ele realmente está com um desafio. Eu falei, você tem que... Nós temos que ir aqui a secretária de administração, que eu anunciei ontem, né? Que eu anunciei já a Nadir, e com vocês têm que fazer o seguinte, um tem que reduzir a folha e o outro tem que arrecadar mais, porque eu tenho que pagar os precatórios.
Então, realmente é um desafio a gente fomentar a economia do município para trazer novos investimentos, novos investidores. Mas o Samir também da Secretaria de Desenvolvimento Econômico está muito positivo, porque a gente tem visto alguns empresários que logo que eu ganhei, já procurando, agora eu vou para Várzea Grande, agora eu venho para Várzea Grande. Isso para mim é ótimo, porque vai aumentar a arrecadação do município. É preocupante o estado que se encontra hoje, mas nós sempre olhamos para o lado positivo. Com certeza nós vamos dar um jeito de fazer essa virada na arrecadação de Várzea Grande e fomentar a economia. A senhora, durante a campanha, se apresentou enquanto uma candidata a prefeita da renovação, de trazer o novo para Várzea Grande, e isso também trouxe uma expectativa muito grande sobre a gestão da senhora. E não só a respeito disso, mas também pelo desgaste da família Campos, a questão da falta de água na cidade, enfim, uma série de fatores colocaram sobre a senhora uma expectativa muito grande por parte da população. De alguma forma, a senhora vai ter que tomar medidas mais duras, né? Para, enfim, reduzir o inchaço da máquina pública, cortar gastos, regularizar contas. A senhora teme que, de certa forma, essas medidas possam frustrar a população? Eu acho que a população não. Porque a população espera isso, né? A gente não faz omelete se não quebrar os ovos. E eu preciso, né, reduzir a folha de Várzea Grande para poder valorizar o servidor público, para poder ter o valor corrente da arrecadação, para poder pagar as despesas, para poder entregar um serviço público de qualidade. Então a população sabe, Várzea Grande sabe que a folha está inchada, porque praticamente ali é tudo cabo eleitoral que estava ali contratado, com valores tão irrisórios, sabe? Então assim, gente, o cidadão de Várzea Grande merece um trabalho melhor. Merece um emprego que ganhe mais, uma estabilidade de emprego, não ficar barganhando emprego público, cargo na prefeitura. Então, assim, hoje eu vejo assim, a população vai saber que se eu tô quebrando os ovos, se eu tiver que, vai ter que cortar, porque é as contas que tá me mostrando e a lei de responsabilidade fiscal. Então, eu não vou incorrer em erro legal, né? Não vou. Então, assim, vou cortar sim. Eu acho absurdo, vou ter a valorização do servidor que está na ponta, porque senão eu não vou conseguir cumprir as promessas de campanha. Então, assim, a população pode achar ruim, vai ser aquela população que estava lá, encostada na prefeitura. Mas o povo de Várzea Grande, que são mais de 300 mil habitantes, vão saber que eu estou fazendo a coisa certa. Vão entender que tem que fazer isso. A senhora mencionou ali uma barganha com a população, com valores irrisórios. Muito! A população recebia migalhas em troco dessa barganha? Então, mas assim, os salários que tinha lá na Várzea Grande, tem salário que é menos que salário mínimo. É muito pouco. Hoje vai aumentar o salário mínimo, vai estar menos ainda. Então, assim, é muito pouco. Então, assim, olha, o cidadão varzegrandense, que tem profissional, que tem trabalho, que tem currículo, que tem a profissionalização dele, ele merece mais. Então, a gente vai fomentar a economia para abrir mais vagas de emprego, para que ele possa crescer profissionalmente. E a prefeitura trabalhar com aquele mínimo que tem, que é necessário e que entregue ao serviço público, porque nós temos que reduzir custos mesmo. Eu vou fazer até lá dentro, que você falou, na minha pasta, que eu estou levantando os cargos, tem DAS, DNS de R$ 1.500, que se for a ver os descontos de previdência, enfim... Vai para menos do que o salário mínimo. Menos do salário mínimo. Então, assim... como é que alguém pode, né? Porque, por exemplo, você vai pegar um advogado que é assessor jurídico, R$ 3.500. Ele vai ganhar. Cara, que advogado competente, especialista, por exemplo, na área ambiental, na área urbanística, vai trabalhar na prefeitura por R$ 3.500 de DNS. Exatamente. Eu descobri que nós temos gerente de corredores. Gerente de corredor do pronto-socorro, gerente de corredor da UPA. O secretário de saúde veio falar, mas o que é esse gerente? Para eles ficarem no corredor. Mas como assim gerente de corredor? Olha o que cargo é esse, um gerente de corredor. Isso incha a máquina. Então a população tem que saber que eu estou cortando pessoas que não há necessidade.
E essas pessoas, elas têm a oportunidade de se qualificarem em Várzea Grande e irem em busca de emprego. O Cine de Várzea Grande está com 3.000 vagas abertas. Mas ninguém quer trabalhar. Ninguém quer ir no Cine. Todo mundo quer ficar na prefeitura. Então nós temos que mudar essa mentalidade do Várzea Grandense. Nós temos que procurar crescer, porque Várzea Grande é a segunda maior cidade do estado. Nós queremos mudança, nós queremos desenvolvimento econômico, nós queremos mudança social no município, enriquecimento, enriquecer a população. A população é pobre. São mais de 57%, 54% a 57% estão vulneráveis, estão no CAD único. Isso demonstra que nós temos que aumentar a renda dessa população e empregos de qualidade. E isso não é no serviço público. Isso é na economia, é no empresariado, é no mercado de trabalho. É assim que faz o município desenvolver. Você acha que Lucas de Rio Verde não tem gari? Lucas de Rio Verde não tem gari. É os contêineres que joga e vem os caminhões, pega o lixo. A população é educada para jogar o lixo separado. Não tem gari. E a cidade não é desenvolvida? A cidade não tem crescimento? E ainda tem busca de emprego? E aquele que era gari hoje, ele está no emprego muito melhor do que antes em Lucas, ele está no emprego muito melhor. Ele cresceu economicamente. Então é uma fase. Nós vamos viver uma fase de quebra de paradigma em Várzea Grande. Eu pretendo fazer e temos que quebrar. E eu espero que a população compreenda que isso é necessário para a real mudança do município. E Flávia, quais são as pastas hoje mais inchadas? E aqui em Cuiabá, por exemplo, o Abílio já cantou a bola, né? Disse que deve haver cerca de demissão de 1.000 servidores. A senhora já tem um número estimado? Não tenho número estimado, mas eu sei que por conta das dívidas que eu tenho, do endividamento do município, com operações de crédito deixada, com os precatórios, eu preciso de 54 milhões, reduzir a folha para 25 a 30 milhões. Eu falo de números de folha. Nós temos uma folha de 54 milhões ao mês. E eu preciso reduzir isso pelo menos entre 25 a 30 milhões nesse primeiro momento, para mim poder equilibrar as contas, a economia do município. E aí isso vem um corte proporcional. Agora, o quanto é esse corte, quanto número de pessoa, eu não sei, porque é o que eu falei, tem muitos que é R$ 1.500, tem muitos que é R$ 2.000, e tem muitos cargos também dentro da Secretaria Comissionada de 6.000, 5.000, de 10.000, que não tem por que tá. Uma pessoa dá conta de fazer aquilo. Entendeu? Então, é por aí. E, Flávia, muitos desses servidores, especialmente os efetivos, têm uma certa ligação com a família Campos, né, por terem entrado na máquina na época deles ou sobre a influência deles. A senhora teme que, de certa forma, por ter que lidar com esse grupo mais próximo da oposição, a senhora tem de sofrer um boicote, algo do tipo? Olha, bom, temer, você perguntou se eu temo. Eu já mostrei para você que eu não temo nada. Eu tenho coragem e eu vou enfrentar o que vier para ser enfrentado. O servidor antigo, o servidor que está lá, pelo raio-x que eu tenho ouvido, eles estão cansados, porque eles não tiveram valorização dele durante todos esses anos. Então essa é a fala que eu escuto dos servidores. Eu recebo WhatsApp, recebo mensagem, eles comentam no meu Instagram que eles estão cansados de não terem sido valorizados. Porque olha só, para você ter ideia, o servidor, ele tem direito ao enquadramento. Vamos colocar que lá em 2000, ele tinha direito ao enquadramento. Porque ele fez pós, porque ele fez mestrado, porque ele fez alguma coisa. E o município não enquadrou. Hoje ele quer aposentar. Ele entra com a aposentadoria sem enquadramento. Aí o município vai e enquadra para ele aposentar. A conta fica para o Previvag pagar. Então, o que ele recebia 2.000, ele poderia ter recebido 5, 6, contribuído mais com o Previvag durante esse tempo de serviço. E agora que ele aposenta, ele já vai de 10, ele aposenta com 10.000 e a conta vem para o Previvag pagar os 10.000
por mês para ele. Então, assim, o servidor antigo, ele não está cansado. Eu não tenho medo, mas eu deixo o canal aberto. Eu já deixei o canal aberto para conversar com os servidores, com os sindicatos, com os aposentados e pensionistas, com o Sintep, que é em relação à educação, para sempre que tiver alguma coisa que eles entendam que está prejudicando, que eu estou à disposição para ouvi-los, debatê-los, dialogar e a gente chegar num consenso. E eu queria saber se a senhora chegou a conversar com o Jaime Campos, né? É um senador que, enfim, dispõe de emendas, por bastante tempo teve ali relação com Várzea Grande nessa questão financeira e política. Já teve essa conversa e gostaria de saber, né? Se a senhora acredita que ele vai manter essa boa relação com Várzea Grande, disponibilizando emendas, ou se não, como que a senhora vai agir, né? Qual a perspectiva desse cenário? Primeiro, não conversei com o senador Jaime Campos, não entrei em contato com ele, até porque eu respeitei, ele não me ligou. Outros senadores, que nem o Wellington me ligou, outros deputados da oposição me ligaram, a gente marcou encontro, a minha assessoria conversou com outro agora que teve a questão das emendas. Teve vários deputados de outros partidos que também já se articularam comigo, dando esse apoio dentro do município. Eu não liguei para o Jaime Campos, respeitei a posição política dele, tá? É uma questão de respeito da posição política dele. É claro que se ele quiser contribuir com Várzea Grande está de portas abertas. A Flávia também está de portas abertas. Né, com toda humildade, é a vontade dele. Se ele quiser contribuir, estamos aqui, de portas abertas. Inclusive me ajudar a pagar os precatórios das gestões anteriores do grupo político dele, que tem 787 milhões para pagar. A senhora pareceu desconfortável quando eu mencionei Jaime Campos. Qual é o motivo do desconforto? Não é um motivo de desconforto. A gente teve um embate político muito grande na campanha eleitoral, né? Ele me chamou de rasteira, o grupo dele usou dos artifícios mais horrendos numa campanha, né? Inclusive eu estou entrando com uma ação de dano moral contra alguns cidadãos que mandaram videozinhos sorrateiros meus, entendeu? Então, assim, eu acho, assim, que no nível da política, como ele é um político de carreira há muitos anos, né? Todos esses anos, tanto ele, todo o grupo político dele, não precisava levar para esse lado, né? Entendeu? Que nem ele falou já comi a paca. Fui eu que falei isso, foi ele que falou. Então, assim, ele subestimou a população de Várzea Grande, subestimou a minha pessoa. E eu acho que até certo ponto ele me ofendeu. Entendeu? E até certo ponto, até esse momento, ele também não veio, né, numa situação, olha, vamos acender a fumacinha da paz, né? Então, assim, aí depois da eleição, ele continuou falando de mim, e eu tô quieta. Hoje é a primeira... Ele não demonstra humildade. Hoje que eu tô falando dele, porque você me perguntou, mas eu não tenho falado. Agora, ele que falou durante a campanha toda, me atacou, falou que eu não... falaram que eu não... quem era ela, que ela não tinha história na Várzea Grande. E eu tenho uma história na Várzea Grande. E fiz história na Várzea Grande também. Continuo fazendo a minha história. Então, assim, eu acho que é uma questão de hombridade. Quem me atacou desde o começo foi ele. Entendeu? Então, assim, ele... Em nenhum momento, depois que eu ganhei a eleição, teve a hombridade de vir, de falar. O Júlio veio, eu encontrei com o Júlio na Assembleia, me cumprimentou, tal, tudo. Não fui ainda na Assembleia porque eu estou esperando minha posse. Posterior à posse eu vou estar caminhando, fazendo todos os gabinetes dos deputados, tudo. Mas assim, do Jaime Campos não é uma questão de desconforto. É uma questão que eu evito querer falar dele, porque tudo que eu vou falar dele, o pessoal ele já fala que eu tô insultando. Não tô insultando. Quem me atacou primeiro foi ele o tempo todo. Agora, é claro, eu tô com um pepino, uma herança, né? Essa herança dos precatórios é de quem? De quem? É do grupo político deles. 1 bi.
que tem um prazo do tribunal para pagar, é 150 milhões por ano, mas eu pago 150 milhões esse ano, acho que eu diminui 150 milhões, 600 milhões, e na verdade não, daqui a um ano esses 600 milhões é quase 700, de novo, porque é juro. O dinheiro mais bem investido é a justiça. Então assim, eu não quero, o desconforto meu é justamente isso, porque toda vez que eu falo, ele fala que eu tô atacando ele, que eu tô fazendo. Mas quem falou que comeu a vaca foi ele. Quem me chamou que estava fazendo política rasteira foi ele. Eu não fiz nada. Eu fiz a minha campanha, alertei o povo. Eu não ataquei. Eu respeito muito ele. E por respeito eu evito falar dele e ficar quieto. Hoje falando aqui, né? A senhora, durante a campanha, inclusive, foi chamada de psicopata. Pelo né? Júlio Campos. Pelo Júlio. Agora, assim, uma pergunta honesta. A senhora considera que sofreu violência política? Sofri. Sofre até hoje. E sofro até hoje. Mesmo. Sofro até hoje, tá? E uma posição minha como prefeita, eu sofro até hoje. Entendeu? Então, sofri violência política e sofro. Entendeu? Porque muita coisa corre nos bastidores que aqui não dá pra gente falar, né? Mas, assim, a gente põe o pulso firme. Eu tenho meu pulso, eu tenho eu falo meu termômetro, entendeu? Eu falo meu termômetro. Eu sou educada, sou pontual, respeito as pessoas, respeito o posicionamento das pessoas, mas não venho colocar a faca no meu pescoço. Que eu não vou decidir com a faca no meu pescoço. Eu não decido. Nada com a faca no meu pescoço. Eu decido as coisas no meu tempo, na minha vez, da forma que eu quero fazer. E quem me conhece, quem ouvir isso daqui vai saber, não é aquela lá, é a Flávia mesmo. Porque tem muita gente que me conhece e sabe que é dessa maneira que eu sempre atuei na minha vida. Então não me venha com pressão, não me venha querendo me impressionar, que eu não vai ter a decisão que você está querendo. Né? Deixa eu a postura. Flávia, agora uma questão mais de bastidor. Surgiram rumores de que a senhora e seu vice, o Tião, teriam se desentendido. Isso aconteceu? Se aconteceu, por qual motivo? Ou é só rumor? Não tem desentendimento entre o Tião, não. As conversas gera para lá, gera para cá. A gente conversa, a gente discute. Nós estamos conversando. O debate acontece. Como eu converso com meu marido, como eu converso com secretariados, né? Então eu tenho essa postura mais impositiva, né? Então eu tenho mais essa postura de diálogo e de debater. Coisa de advogada, né? Coisa de advogada. Mas eu nunca não tenho nenhum estreitamento com o Tião. Muito pelo contrário, sou muito grata a ele. Ele foi o cara que... eu falo assim, ele acreditou em mim ele foi o primeiro que acreditou, porque foi ele que me fez o convite, entendeu? Então eu sou muito grata a ele. E eu tenho uma relação com o Tião de irmão mais velho e irmã mais nova, né? Então ele me ensina muito, né? E eu acolho os ensinamentos, mas como de vez em quando ele fala, você não tá aprendendo comigo, eu aprendo com ele. E às vezes eu ensino muito para ele. Então, assim, nós temos uma relação muito a proximidade de irmã e irmão, e a gente troca figurinha, e é coisa. A relação família, de vocês permanece família. Positiva, então. Sim, 100%. E agora, mais a nível de gestão, como que vai ser a divisão, digamos assim, de poder entre vocês? Essa relação de prefeito e vice, como que vai funcionar entre vocês? Porque há sempre uma história de que o vice é figurativo, imagino que não seja o caso do Tião, né? Como vai funcionar essa dinâmica? Não, bom, eu sou a prefeita, ele é o vice que está trabalhando, vai fazer as articulações que eu entender necessária, que eu pedir para ele, que eu solicitar, vai me ajudar quando eu tiver alguma situação de dificuldade, eu vou recorrer a ele, e ele vai estar ali do meu lado, eu tenho certeza que ele não vai faltar com isso. E ele também tem todo um trabalho por conhecer bem o município, conhecer também a Várzea Grande, ele vai colaborar muito comigo na minha gestão, sem dúvida nenhuma, como ele, como meu esposo, como os demais secretários que estão vindo comigo na pasta. O Tião deve ter mais proximidade, um dedo a mais em alguma secretaria, por ter afinidade com ela, experiência? Ele vai ter afinidade, proximidade
todas as secretarias. Que como eu e ele vai ter todas as secretarias abertas para ele. Não tem receio nenhum. Não tem assim, o Tião, a secretaria tal é do Tião, a secretaria tal é da... Não. Ele é vice-prefeito. Então ele tem que se aproximar, e eu vou cobrar disso dele, que ele se aproxime de todas as secretarias para me ajudar a fazer gestão no município. Então, onde eu não puder estar e ele estiver, ótimo. Tião, corre lá. Tião, me ajuda aqui. E a gente vai trabalhar juntos. Então, assim, ele vai ter a proximidade em todas as secretarias. Flávia, para a gente encerrar, agora eu gostaria de saber da senhora como está o contato com a população após eleita. Ai, tô morrendo de saudade. Tô morrendo de saudade de ir pro culto, de ir pra missa, de fazer reunião. E aí a população tá aí aberta, dia 1º de janeiro, às 10 horas da manhã, é a posse lá no Fiotão, né? A partir das 9, os portões já vão estar abertos do Fiotão. Eu vou fazer uma posse bem pública, bem aberta, para que o povo possa ir. Aí, ó, primeiro convite que eu tô fazendo pela internet. Não fiz nem no Instagram, hein? E tá aberto ao público. Eu tô com saudade de todos que eu passei em todos os bairros. Quero voltar nos bairros, voltar nas reuniões, voltar nas casas. Tem muita gente me pedindo, volta aqui. Eu fui pra feira do Parque do Lago, eu não consegui ainda na Feira Central, mas eu vou na Feira Central, esse domingo acho que eu vou lá. Eu fui na feira, fui muito acolhida. O pessoal falou, ela voltou aqui na feira e tal. E eu quero voltar pra rua, eu quero voltar a agradecer. Mas também convido a todos que quiserem ouvir meus agradecimentos, assistir a minha posse, vai ser dia 1º, né, de janeiro, às 10 horas da manhã, no ginásio Fiotão, para que todos estejam lá presentes. Vai chorar durante o discurso, Flávia? Cara, eu tô pensando nesse discurso aí. Porque essa coisa de fazer discurso, eu não sou muito boa. Mas acredito que vai chorar. Não tem como não chorar, né? A caminhada foi linda. Aí já tô chorando. Foi isso, Flávia. Obrigado. Obrigada a vocês aqui, de toda a equipe do Media News. Realmente faz uma diferença isso aqui, a gente comunicar com a população. Esse canal de comunicação, a população ouve no carro, ouve no celular, no computador, e sem dúvida nenhuma a gente tem esse feedback de levar realmente o que a gente está passando. E estou aberta a convites.